Conversando aqui com o Jack, nós nos demos por conta que não postamos nenhum de nossos projetos de Halloween aqui no canal. E a gente vai corrigir isso agora, não é mesmo, Jack? Isso mesmo. Então nós vamos mostrar aqui o novo projeto que a gente está trabalhando. Jack e eu combinamos que a gente vai usar materiais fáceis de encontrar e também vamos dar algumas dicas para fazer adaptações, mesmo que você não encontre esses materiais. E caso você queira depois deixar o seu projeto um pouco mais tecnológico, a gente também vai dar algumas dicas. Pronto para trabalhar, Jack? Vamos lá. Vamos lá. Com a ajuda do molde, gentilmente adaptado aqui pela minha filha, a gente faz então o recorte do nosso papel cartão. Eu usei esse cartão aqui bem mais grosso, mas também é possível a gente fazer vários recortes e depois colar um em cima do outro. A ideia é que as asas fiquem imóveis, porque no nosso projeto elas vão se mexer. Então a gente vai usar, por exemplo, pode ser costurado com linha, pode ser usado aquelas abraçadeiras de nylon. Eu particularmente vou usar uma costura com linhas aqui. Eu usei essas fitas aqui apenas para facilitar as medições na hora de montagem do projeto. E além do nosso molde, que é o principal, a gente vai precisar também de alguns pedaços a mais de papelão para a gente poder fazer a base, um motorzinho de 3 a 5 volts retirado de sucata. Esses aqui são muito comuns, encontrados em carrinhos e também em outros brinquedos. Também a gente consegue comprar em lojas de eletrônica ou robótica na internet. Esse aqui ele é muito comum naqueles aparelhos antigos de leitor de CD, DVD que tinha nos computadores. Então a gente encontra isso aqui bastante sucata. Eu vou usar esse aqui, eu gostei bastante porque ele já permite que eu coloque ele desse jeito e ele já fica mais fácil de fixar. Mas não é muito difícil colocar esse aqui de pé. Basta que a gente colhe algumas escoras aqui e vai funcionar perfeitamente. Eu recomendo inclusive que você compre um que já venha com os fios ou que você retire da sucata com os fios. Caso contrário, você vai precisar que alguém solde para você os fios aqui nos terminais. Você vai precisar também de um pedaço de arame flexível, macio. Eu estou pegando aqui um pedaço de mais ou menos 50 a 60 centímetros, que vai ser o suficiente. Esse arame aqui ele vai montar o nosso mecanismo para fazer as asas elas se moverem, conectadas aqui ao nosso motorzinho. Primeiro, eu montei essa estrutura aqui com um pedaço de arame. Não tem medidas exatas, eu apenas fui medindo para que esses pedaços eles coincidissem mais ou menos com a metade aqui das nossas asas. E tem um pequeno afastamento aqui, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, para facilitar o movimento. São dobras bem simples e eu cuidei para que bem no meio do arame eu conseguisse colocar esse pequeno círculo. E com o pedaço que sobrou do arame eu vou fazer então uma pequena argola que vai ser encaixada aqui. Aqui ela está quase pronta. E vai ficar mais fácil de entender conforme a gente continua aqui com a montagem. As dobras você pode fazer com as mãos ou mesmo usando um alicate. No meu caso aqui eu simplesmente dobrei e usei essa chave aqui como um molde para fazer essa dobra. E ficou perfeito. Antes de começar esse projeto eu realmente não tinha certeza de como e onde eu iria fixar o nosso morcego. Então realmente há poucos dias atrás me surgiu a ideia de colocar um túmulo, uma tumba, onde ele possa ficar em cima. Eu vou fazer da maneira mais simples possível, e já deixo até como missão, caso você aceite, de fazer um túmulo bem mais interessante. Inclusive eu estou pensando em usar ele como tema de decoração na próxima festa de Halloween que eu vou participar. Aqui nessa parte do vídeo eu vou fazer então a montagem estrutural do nosso morcego. Eu vou reforçar aqui a estrutura e flexibilidade das asas usando uma linha de costura encerada. Como eu dei ideia, a gente pode usar pequenas argolas de metal, a gente também pode usar abraçadeiras de nylon. Enfim, você pode ficar à vontade para o que estiver disponível na sua casa.
Como parte essencial também, eu preciso colocar um suporte para onde a parte de arame da estrutura ela vai ser encaixada. E nada mais simples do que usar esses canudinhos aqui de milkshake. Você pode notar que é bastante empírico, ou seja, eu vou mais ou menos medindo o local que eu quero e vou fazendo as fixações. Bem, agora eu vou desafiar meus dons artísticos dando um pouco de cor aqui para o nosso morcego. Eu optei por usar as cores branca, preto e laranja. Eu não sei porque achei que isso aqui ia ficar legal e a gente vai conferir o resultado final daqui a pouco. Quando você for pintar o seu, que cor você gostaria de usar? Continuando a minha aventura como artista, eu vou fazer agora a pintura do túmulo. Eu tô pensando em colocar um pouco de grama e musgo aqui, então eu escolhi uma cor verde. E também vou colocar algumas manchas de laranja para combinar com o nosso morceguinho. Inclusive depois eu vou pedir um favor a respeito dele mais adiante aqui no vídeo. Eu não sei se você está gostando dessa combinação de cores, mas uma coisa que eu posso fazer no upgrade aqui é colocar, por exemplo, uma lápide ou colocar outros elementos bem interessantes. Se você pensou em alguma coisa legal para adicionar aqui, já coloca também nos comentários. Nessa parte do projeto você já percebeu que eu usei 3 peças montadas em impressão 3D. Mas eu só fiz isso porque eu tenho acesso a uma e também quero usar como gabarito dentro das minhas aulas. Você pode substituir facilmente isso por fita adesiva, bastante cola quente e um disco de papelão, por exemplo. Feitos os ajustes finais, chegou a hora do teste. Será que isso aqui vai funcionar? Aê, tá funcionando, gente! E já vou esperar sugestões do que você acha que eu poderia melhorar aqui nesse projeto. Eu gostei muito do resultado e uma coisa que eu acho legal é que vai dar para fazer várias adaptações com esse projeto. Por exemplo, algumas versões dele eu posso colocar essa parte eletrônica mais escondida, eu posso colocar uma chave automática. E uma coisa que eu posso fazer, vou mostrar um exemplo aqui agora,
Eu posso usar uma placa microbit e alguns sensores para fazer com que o meu morcego ele acorde em momentos específicos. Por exemplo, quando uma pessoa ela se aproxima, que é o caso desse projetinho que eu estou mostrando aqui agora. Não é que deu certo. Ou, por exemplo, quando alguém apaga a luz, quando alguém acende a luz. Ou seja, existem vários sensores que eu posso usar com a placa microbit ou até mesmo com um Arduino para a gente poder deixar o nosso morcego ele mais automático. E assim a gente conseguir dar um pouco mais de vida aos nossos cenários de comemoração do Halloween. Os planos para o próximo Halloween é que ele volte com amigos. Inclusive seria legal a gente conseguir dar um nome para esse morceguinho, já que ele é exclusivo aqui do canal. O gabarito dele eu tô deixando o link aqui embaixo no comentário destacado, que você pode então acessar e baixar para fazer o seu. Todo o resto tem a ver com criatividade. Inclusive essas partes que eu fiz em impressora 3D, como suporte de bateria, o disco, eles podem ser feitos com qualquer tipo de material. Eu quero saber também a tua opinião, se você gostou desse projeto. E se você gostaria que eu trouxesse mais projetos usando cartão, material reutilizável, por exemplo, e fosse um pouco para esse lado também da parte criativa. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo um vídeo onde eu montei um experimento de catapulta e que eu fiz para ser usado num projeto de feira de ciências. Então já clica aqui no vídeo para a gente continuar aprendendo juntos e eu vejo você então no próximo vídeo. Afinal, é criando que se aprende.